Olá, eu sou Fabi Donato, do Doméstica de Alta Performance. Eu ensino empregadas domésticas a serem proativas e capacitadas, conseguindo dessa forma planejar e organizar toda a rotina da sua casa. Hoje, antes da nossa live, eu quero te fazer um convite. Um convite para uma aula 100% online, 100% gratuita, que acontece no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, onde eu vou te contar como eu consegui capacitar e ter uma empregada doméstica de alta performance aqui na minha casa. Nessa aula eu vou dar dicas e um passo a passo de como você também pode ter a sua empregada doméstica de alta performance. E, gente, depois da aula vocês já vão poder pôr em prática as dicas que eu vou te dar. E eu quero então fazer esse convite, venham para essa aula comigo, é super simples de participar. Basta clicar no link abaixo e se inscrever, tá bom? E então vamos lá. Gente, eu tô transmitindo no YouTube, no Face e no Insta ao mesmo tempo, tá bom? Então às vezes tem algumas conexões que ficam um pouco diferentes, mas é porque a gente tá fazendo essas transmissões simultâneas, tá? Vamos para a nossa live? Hoje a nossa live a gente vai falar sobre: sua doméstica tem interesse em aprender? Bom, eu acredito sim que essa é uma pergunta super interessante e bacana da gente discutir, porque a questão do ter interesse em aprender, ela vem muito forte no nosso ambiente corporativo. Quando eu trabalhava no ambiente corporativo, eu tinha sempre uma questão com a minha equipe de algumas pessoas serem mais interessadas no aprendizado, outras menos. E a gente tinha ali, como as pessoas eram boas e a gente queria que elas se desenvolvessem, toda uma questão de como a gente abordar aquela pessoa para ela entender como o aprender é importante, tá bom? E eu vou falar aqui meu primeiro item é uma questão que a gente fala, quando você tem uma expectativa errada do que você vai aprender. Isso gera uma incerteza, isso gera um medo, o medo do novo, né? Assim, a gente vai ter a questão ali do que vem pela frente, o que eu vou estar ali aprendendo, vai mudar muito a minha rotina, vai mudar muito o que eu já faço hoje, será que eu vou gostar do que vem aí pela frente nessa fase nova de aprendizado? E aí é nesse momento que a gente quebra esses paradigmas, porque o novo, ele é uma coisa diferente, mas ele é produtivo, ele vai te abrir a mente, né? E você abrir a mente é importante para você receber informações que vão te fazer crescer, que vão te trazer benefícios. Se são muitos desses aprendizados a gente consegue colocar tanto na nossa vida profissional como na pessoal. E essa é a questão, é daí que a gente vai quebrando esses medos, essa incerteza do novo, essa mentalidade errada do que vem, né, de diferente por aí. Então, quando a gente está falando do ambiente corporativo, você tem sim uma questão que é você ter ali uma pessoa que você considera boa, uma pessoa produtiva e que está um pouco estagnada porque ela tem algum receio de como vai ser esse novo. Isso acontece muito no nosso ambiente doméstico e é aí que entra a nossa questão de você abrir a mente da pessoa e ela entender o quão importante é a gente ter o aprendizado e a gente tá sim recebendo novas informações, né? E isso faz com que a gente cresça em todos os sentidos da nossa vida, né? E um outro item que também é um paradigma aí que de repente a gente precisa quebrar, vem com o comodismo. A gente tem sim
a zona de conforto. Umas pessoas se apegam um pouco mais nela, outras menos, mas a zona de conforto, ela sempre é um problema quando você não tem desafios, quando você tá ali sem muito feedback. Então, o que a gente tem aqui? A gente precisa quebrar a zona de conforto. Isso é fundamental. E a partir do momento que a gente consegue dar um desafio para uma pessoa e ela vai buscar atender aquele desafio, ela vai buscar te entregar aquele desafio, isso já vai tirando ela do comodismo, isso já vai tirando ela da zona de conforto. E quando ela te entrega e ela vê que ela é capaz de sair daquele mediano que ela tá, gente, isso é uma vitória, isso é uma conquista. E isso são os benefícios que vão além do que ela imaginava que seria capaz. Então, é isso que quando a gente quebra a zona de conforto, a gente entrega. São os benefícios que vão além. Aqui eu lembro muito bem, toda vez que a gente conversa de comodismo, eu lembro daquela história, eu acredito que todos vocês aí conhecem, da vaca que vai pro brejo, né? Então, a gente tem lá a questão da família que está super acomodada com a vaquinha que dá o leite, de repente a vaquinha é jogada no brejo, e aí como que fica aquela família? E aí sim eles vão ver a necessidade. A necessidade faz milagre, gente, porque eles vão ter que se desenvolver de alguma forma, porque a vaquinha que dava aquela vidinha mais tranquila, mesmo muito simples, mas que para eles tudo bem, a partir do momento que eles não têm mais aquilo, que eles se veem na necessidade de buscar coisas que para sua sustentação, eles vão ver quão diferente fica a vida deles, quão melhor fica a vida deles depois que eles saem daquela zona de conforto, que eles vão buscar coisas novas, eles crescem, eles se desenvolvem e é daí que a gente vê como é importante a gente jogar a vaquinha pro brejo para a gente também poder crescer, né? Então aqui a gente tem essa questão que eu acho super bacana e que é um exemplo que sempre entra nas nossas conversas, porque a gente só sabe mesmo a necessidade de sair da nossa zona de conforto quando a gente já não tem a nossa vaquinha ali. Vamos lá. Um outro tema que a gente pode abordar aqui, que pode vir como um questionamento, é a questão de não crer nas suas habilidades, né? Essa questão das habilidades também a gente trabalha nela no desenvolvimento, em desenvolver, né? Você tem que desenvolver as suas habilidades. Eu acredito sim que existem pessoas que já nascem com algumas habilidades, mas se você não desenvolve essas habilidades, elas ficam também estagnadas. Então, é outro ponto que a gente tem aqui, que a gente tem que trabalhar bastante com relação à capacidade de desenvolver as habilidades. E nesse ponto a gente cresce bastante a pessoa que está desenvolvendo e quem está sendo desenvolvida, né? Eu lembro aqui na minha casa, a Verinha no começo, ela falava assim, Dona Fabiana. Dona não, porque ela não me chamava de dona, desculpa minha gente, vamos lá, Fabi, Fabi, não consigo dobrar as toalhas igual você dobra. E a gente foi desenvolvendo. Eu falei pra ela, Verinha, eu também não conseguia dobrar até eu ter ali, eu me desenvolver, eu fazer ali aqueles movimentos, eu tentar encaixar, hora dava certo, hora dava errado. E a partir do momento que a gente vai treinando, que a gente vai se desenvolvendo, a gente chega no ponto que a gente quer. Então, gente, aí eu mostrei pra ela, a gente foi fazendo, eu fui mostrando pra ela e ela foi fazendo sozinha até uma hora que ela conseguia arrumar minha rouparia, assim,
perfeitos, sem nenhum problema, de um jeito que ela conseguia organizar para ficar visualmente fácil de enxergar as coisas e visualmente bonito, porque as coisas estavam alinhadas, estavam dobradas de uma forma correta. Então, o que é isso? Eu falei para ela, habilidade pode até ser que eu tenha um pouco mais de habilidade que você, mas eu desenvolvi essa habilidade, por isso que eu consegui chegar a um ponto de ter essa desenvoltura mais fácil de arrumar um armário, né? E então eu acho sim que é importante a gente mostrar que sim, as habilidades, algumas pessoas nascem com algumas, outras não, mas que se você desenvolver, que você correr atrás, elas chegam. Com certeza essas habilidades elas chegam. E então vamos lá, um outro ponto que eu queria falar com vocês é que também é uma questão que eu acho que tem aí um problema para as pessoas às vezes, né? Que é um empecilho, um obstáculo no aprender, que é as pessoas evitarem o desafio por medo de demonstrar as suas fraquezas, né? Então, se ela já sabe que ela tem um ponto fraco ali, será que eu vou querer? Eu não vou querer pegar esse desafio para mim, porque eu sei que esse é um ponto fraco meu. Então, gente, aqui eu acho que a gente tem um caminho super legal para desenvolver e para mostrar para essa pessoa que existe um jeito dela tratar essas fraquezas. E quem tá ali conosco, quem tá caminhando com a gente e que a gente quer que ela entenda que fraquezas todos nós temos e que é uma questão da gente aprender com ela, com essa fraqueza para crescer. Então, é isso que eu tento, né, sempre mostrar quando eu tô aqui falando com a minha empregada doméstica, porque elas se mostram mesmo, às vezes elas falam, puxa vida, isso é uma coisa que assim, eu não tenho tanta habilidade, não habilidade do que a gente estava conversando agora há pouco, mas essa questão de você ter medo de se expor, né? Então, assim, esse medo de se expor é que faz com que as pessoas, às vezes, tenham o receio de aprender. E com essas fraquezas nossas, são ali que a gente trabalha nelas para a gente evoluir o que precisa e de repente com elas a gente aprender, porque a gente erra, né? Quando a gente tem medo de demonstrar aí uma fraqueza, a gente erra sim. E quem não cresce com os erros, e eu acredito que a gente cresce sempre e cresce muito melhor com os erros. A gente vai errando, aprendendo. E aí uma hora a gente não erra mais. Porque você passou por aquele limite seu, você conseguiu superar aquele obstáculo e aí você vai ver que você é capaz. Então é uma questão, gente, de só trabalhar realmente o que a gente tem ali, né, na nossa doméstica, na nossa empregada doméstica, por que ela tem esse receio de aprender. E são várias coisas que fazem com que a gente tenha esse medo e que a gente vai estar trabalhando cada ponto. E cada ponto é diferente, como a gente conversa, como a gente aborda, que exemplo que eu vou dar ali para ela entender que todos nós, ela e eu, a gente tem algum ponto fraco e que esse ponto fraco ele foi trabalhado e a gente superou e a gente conseguiu alcançar o que a gente almejava com a insistência, com o treinamento, com a perseverança e a gente vai caminhando para que a gente tenha realmente aí encontrar um jeito de você mostrar o quão importante é o aprender, o se abrir para novas informações, né? E a gente ter aí a consciência de que isso pode ajudar
essa pessoa que às vezes está, inclusive, um pouco travada, porque tem receio até de falar com você sobre alguma questão, de alguma dúvida que ela tenha. Então, é bacana quando a gente está aberta, né? Você tem que estar aberta para receber essa informação e você vai mostrar para aquela pessoa o quão legal foi ela te trazer essa dúvida e você ali tentando ajudá-la, ela vai ser grata a você, porque quando a gente consegue superar uma questão que pra gente não é positiva, isso faz um bem enorme para quem está conseguindo superar e para quem ajudou nessa superação, né? E a gente fala aqui que tem uma outra questão também que às vezes nos limita, que é a famosa frase "não tenho tempo". Gente, o "não tenho tempo", para mim, quando você diz "não tenho tempo", para mim, você quer dizer que aquilo que você não tem tempo é porque não é sua prioridade. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo clássico. Eu já falei isso algumas vezes, algumas não, minto. Eu já falei isso muitas vezes e eu só entendi que realmente eu estava deixando de ter aquilo como prioridade a partir do momento que eu me disciplinei e que eu coloquei objetivos para o meu dia. Então, academia, nunca tem tempo, gente. Academia é uma coisa que, nossa, não deu hoje, não deu amanhã. Não, semana que vem eu começo. Não, certeza que a semana que vem eu vou começar. É academia e regime, né, gente? Eu acho que os dois andam ali de mão dada. Sempre a gente deixa para o dia seguinte, ou seja, aquilo não é uma prioridade para você, porque se fosse, você começaria na hora. Então, eu entendi essa questão do não tem tempo nos meus treinamentos de gestão, nas minhas aulas de liderança. E quando eu trouxe esses ensinamentos, né, que eu tinha, que eu levava para o meu corporativo, que eu levava para os meus colaboradores e eu apliquei na minha vida pessoal, gente, acabou. Academia hoje é uma obrigação minha, porque é disciplina. Eu tenho um cronograma das coisas que eu tenho que fazer durante o dia e a academia tá ali e eu vou seguir o meu cronograma. Então isso vale para tudo, né? Eu quero fazer um curso, gente, eu vou fazer um curso de inglês. Não, olha, mas eu tô sem tempo, tem outras coisas aqui que me tomam o dia todo. Isso é não ter prioridade, é você não ter um planejamento. Quando você tem um planejamento, a aula de inglês, ela encaixa na sua rotina. E isso vale, gente, para nossa empregada doméstica, né? Se ela tem uma questão, não, eu não quero fazer um curso para me aprimorar, porque eu não tenho tempo, já tenho uma vida muito corrida aqui e não consigo me organizar com esse tempo e eu não quero fazer. E aí que a gente entra. Será que realmente esse tempo daí não poderia ser otimizado? Se ela fizer um curso que vai ajudá-la a melhorar o esquema dela da casa, o cronograma, o planejamento diário, será que isso daí não vai dar mais tempo para ela? Então, será que não vale a pena tirar um tempinho do tempo dela agora para melhorar a vida dela dali para frente? Então, depois que eu entendi que sim, que vale muito a pena e que é fundamental a gente ter esse tempo do aprender, porque aquilo ali vai te trazer um benefício que é para sua vida, que é para você ter mais tempo. No caso que eu falo aqui do nosso programa e de você ter aí uma questão com o ensinamento para levar a benefícios para sua vida profissional, eu digo porque eu já tive essa questão, como eu comentei com vocês, de deixar coisas para depois, porque não eram. Para mim, eu até achava que era uma prioridade. Nossa, gente, eu vou na academia porque é uma prioridade, é para saúde.
mas eu nunca ia. E então, depois que eu entendi que a gente tem que ter, sim, disciplina e que as prioridades estão ali dentro, a gente vai dar um jeito de conseguir fazer, e eu vou sim querer aprender para trazer esses benefícios para minha vida pessoal, para minha vida profissional. E quando a gente tem esse retorno, você vê que valeu a pena e você fala, puxa, perdi aquele tempinho ali? Não, não é perder um tempo, é você ganhar um tempo para você entender coisas que você talvez nem tivesse imaginando e que vão sim trazer um benefício enorme para a sua vida e para a vida de quem você está ali entregando o seu serviço, né? Porque nada mais é quando a sua empregada doméstica, ela se capacita, gente, é uma via de mão dupla. Isso vai ser benéfico para ela e para quem está recebendo o serviço dela, né? Então, isso daqui é algo que a gente tem que pensar, sim, e é importante a gente trabalhar essa questão das prioridades na nossa vida, né? Outra coisa que a gente às vezes dá aí como desculpa do não interesse em aprender é também pela falta de autoestima, né? Gente, a gente precisa, não é todo mundo, eu sei que tem muitas pessoas e alguns momentos, na verdade, né? Às vezes a gente tá com uma autoestima boa, às vezes nem tanto. Tem uma turma que às vezes é muito, né? Tem uma super autoestima e que leva isso daí muito bem, mas quando a gente não tem, é bem difícil. E eu sei bem como é essa questão da autoestima, porque nem sempre eu tive uma super autoestima. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva e pensei positivo. Sempre assim, eu tenho uma autoestima, mas em alguns momentos da minha vida eu falava, ai gente, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? E pumba, lá vinha alguma coisa que virava a chave, eu ia correr atrás, eu buscava informação, eu ia me capacitar e pumba, falava, claro que eu sou capaz. E eu mostrava para mim mesma essa questão de como você ter a mente aberta e querer aprender, você vai sim capacitar, você vai se capacitar e você vai ter condições de capacitar quem você quiser. E nesse caso foi onde eu aprendi que trazendo para dentro de casa os meus conhecimentos da gestão empresarial, né, eu consegui capacitar a minha empregada doméstica de forma que ela me entregou, né, que ela me entrega, na verdade, um serviço que é além do que eu espero, né? É além do que a gente tem quando você pensa em contratar uma empregada doméstica. Aqui eu dou alguns exemplos que são muito fáceis de você entender quando você chega em casa e a sua empregada doméstica já trocou a lâmpada que queimou, já arrumou o liquidificador, já chamou o técnico para arrumar a máquina de lavar. Então, assim, você fala, uau, olha que legal, olha que bacana, como esse aprendizado, né? Como o que eu realmente consegui passar para ela trouxe resultado. E traz um resultado que você nem imagina. Então, isso sim, a Verinha, ela me trouxe um retorno tão positivo de tudo que eu passei para ela, que eu falei, poxa, sabe, esse meu tempo com ela não volto a dizer, esse tempo que a gente passa ensinando não é um tempo perdido. Gente, é um tempo de ganho, é um tempo que te faz entender quão importante é você passar os seus ensinamentos para o próximo. E o próximo, no meu caso, é a minha empregada doméstica. Como eu fiz ela crescer, como eu fiz ela evoluir, como eu fiz ela se sentir melhor, se sentir mais valorizada, se sentir mais capaz. E isso tudo vem do aprender. Isso tudo vem da questão de você realmente estar ali para capacitar aquela pessoa, né?
Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Tá, então vamos lá. Então a gente, né, eu comecei a falar já de alguns pontos com vocês. Gente, ó, eu tenho uns post-its aqui que eu tenho alguns itens que eu vou pondo e vou dando uma olhadinha porque eu quero falar com vocês de coisas que eu considero muito importantes. Se a gente continuar falando aqui, eu vou falar o dia inteiro, porque a gente tem papo aí para falar horas e horas. Mas eu separei esses temas, alguns desses temas, porque eu considero esses o mais importante, o que é mais relevante, o que eu senti que para mim, aqui dentro de casa, quando eu estava capacitando a Verinha, quando eu estava passando todo o meu conhecimento para ela, foram os que fizeram mais diferença e foram os que eu senti que ela entendeu melhor e que foram para ela os que mais se encaixaram. É lógico, gente, cada pessoa é uma pessoa, a gente vai entendendo um pouquinho de cada uma, mas é uma questão que existem alguns pontos que eu acho que a gente trabalha num geral, para todo mundo, né? Como eu falei para vocês aí, às vezes a gente acha que tem muita gente, né, que vai achar, mais um ponto que a gente vai conversar aqui, que o talento por si só já cria sucesso. Não, gente, o talento, ele volta como um pouco da habilidade que a gente conversou, tá? O talento, ele é sim, algumas pessoas, eu acredito também, que tem um talento natural para um determinado assunto, uma determinada questão. E então é isso, assim, quando a gente fala do talento, que você fala, talento por si só cria sucesso? Não, lógico que não. Não há sucesso sem esforço, sem dedicação, gente. Então, a gente só alcança o sucesso se esforçando e dedicando, né? Aqui eu tenho um exemplo muito legal que eu sempre coloco e que eu dou de exemplo aqui para as minhas empregadas domésticas, que é quando a gente tem um talento, sim, você tem um talento, mas esse talento tem que ser desenvolvido, né? Ele tem que ser trabalhado, você tem que treinar para ele ser realmente um talento reconhecido. Então, eu dou um exemplo aqui do Cristiano Ronaldo, a gente tem ele no futebol, foi um garoto, né, que os técnicos enxergaram ele como que ele tem um talento, e realmente ele tem um talento, mas que ele é muito disciplinado, ele treina, ele se esforça, ele traz essa consciência do se esforçar, do treinar para a profissão dele, que é o jogar futebol. Então, quando você tem ali essa questão de você conseguir treinar, de você de você se esforçar, de você se propor, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você faz bem feito, né? E isso vem como um reconhecimento depois que você já tem ali, que você alcançou o que você busca. E quando a gente traz isso para o nosso ambiente doméstico, também tem exemplos. Por exemplo, como eu sou uma pessoa muito organizada, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Verinha de novo me falava, ia arrumar a despensa, ela falava, Fabi, eu não consigo, eu não tenho essa visão que você tem de como organiza as coisas, como que eu vejo com mais facilidade os produtos dentro ali da despensa. E aí, de novo, eu falei para ela, Verinha, eu posso até ter um pouco mais de talento para enxergar, né, de organizar essa despensa aqui, mas isso não veio de uma hora para outra, sabe? Essa minha organização, eu treinei essa organização, eu busquei informações, eu me dediquei para aprimorar. Então, uma hora eu arrumava, aí eu deixava ali, eu via que não estava funcionando, aí eu trocava, eu tentava fazer de uma forma diferente. Lógico, gente, diferente de um profissional que está ali treinando, né, todos os dias,
aqui dentro de casa, os talentos que são desenvolvidos são talentos que vão te trazer uma organização e uma melhoria na sua rotina, no seu dia a dia. Então, nesse caso que eu tô dando da despensa, foi isso. E a partir do momento, né, que eu me organizei, que eu trabalhei, que eu me esforcei, que eu estudei, que eu fui buscar informações para trazer para como que eu ia organizar, né, essa questão de você ter uma visualização melhor da despensa, como que eu vou enxergar os produtos que estão ali. Então eu fui sim desenvolvendo e fui mostrando para a Verinha como era importante ela também fazer esse desenvolvimento. Então ela arrumava a despensa, aí ela olhava, tinha coisas que daí em algum momento ela já ia trocando e ela mesma já ia vendo, a partir do momento que ela começa a fazer essa organização, ela já começa a entender e a enxergar aonde que estão os erros dela também. Porque ela está pondo em prática, né? Ela está ali se desenvolvendo. Então, essa é a questão que eu coloco aqui para vocês, que nada que a gente tenha como um obstáculo para aprender, ele não pode ser quebrado. Todos eles a gente quebra, porque o aprender é o mais importante para a gente evoluir, para a gente se capacitar. E um bom profissional, seja ele do seu ambiente corporativo, como a sua empregada doméstica no seu ambiente de casa, eles precisam dessa evolução, eles precisam desse crescimento, dessa vontade de melhorar. E é só com essa vontade de melhorar que a gente vai sim entender que é possível a gente quebrar todas as desculpas que a gente faz para não aprender, né? E então é isso, gente. Eu queria, né, mostrar para vocês alguns pontos que eu consegui quebrar do não querer aprender aqui em casa, do não querer se desenvolver, e como foi importante eu insistir e como foi importante eu persistir nessa questão do desenvolvimento para que eu tivesse realmente a minha empregada doméstica de alta performance. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui à disposição para a gente conversar, para a gente bater papo e para tirar as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa que você quiser, me chama aí e a gente conversa. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você, tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima.